Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física todo dia para você. No encontro de agora, nós vamos resolver uma questão da prova da AFA de 2020. Se você apoia essa iniciativa, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreva no canal e ative o sino das notificações para receber aquele aviso esperto quando tiver um vídeo novo. Quer aprender física comigo? Acesse o meu site, professordouglasgomes.com. Então vamos à leitura do enunciado. Diz aqui para a gente o enunciado que considere uma máquina térmica ideal M que funciona realizando o ciclo de Carnot. Então é uma máquina que efetua o ciclo de Carnot. Duas isotermas e duas adiabáticas. Essa máquina retira uma quantidade de calor Q de um reservatório térmico a temperatura constante T. Realiza um trabalho total tal, esta aqui é a letra grega tal, e rejeita um calor Q2 para a fonte fria. A temperatura T/2, também constante. A partir das mesmas fontes quente e fria, projetam-se 4 máquinas térmicas, A, B, C e D, respectivamente de acordo com as figuras que vêm a seguir, 1, 2, 3 e 4, para que realizem cada uma o mesmo trabalho da máquina M. Estão aqui, então, nas figuras. A figura 1, a máquina A, recebe 5Q/6 e vai acabar cedendo para a fonte fria 2Q2/3 e assim sucessivamente, cada uma delas com seus valores de temperatura e calor. Nessas condições, as máquinas térmicas que poderiam ser construídas a partir dos projetos apresentados seriam quais? O que significa poder ser construído? Significa ter um rendimento menor do que a máquina de Carnot. A máquina de Carnot é a que apresenta o rendimento máximo possível, e ainda assim ela, para acontecer, precisa de condições ideais. Então, na prática, nem sequer o rendimento de Carnot a gente consegue obter. Vamos lembrar aqui da segunda lei da termodinâmica relacionada ao ciclo de Carnot e às temperaturas das fontes. Vem comigo. Aqui eu coloquei para a gente uma máquina que está em contato com uma fonte quente e uma fonte fria. Temperatura da fonte quente, TQ. Temperatura da fonte fria, TF. Observe também que vai receber da fonte quente uma quantidade de calor Q recebido. E eu escrevo Q REC de recebido. E aqui o Q cedido, o ced que eu escrevo aqui, significa cedido, havendo a realização do trabalho. Pelo princípio da conservação da energia, toda energia que entra na máquina sai da máquina. Vai entrar o calor recebido e vai sair a realização de trabalho e o calor cedido para a fonte fria. Na hora que você quiser obter, então, o valor do trabalho, a quantidade de trabalho seria a diferença entre o calor recebido, aquele que vem da fonte quente, e o calor rejeitado, cedido, para a fonte fria, certo? Então a gente pode escrever assim: rendimento. O que é um rendimento? É a razão entre o útil e o total recebido. O que me é útil de uma máquina dessa que vai operar aqui em ciclos? É o trabalho que ela me vai fornecer. Eu uso máquinas para efetuarem trabalho. E o que é que eu dou para que ela realize esse trabalho? Calor. Então, o rendimento seria a razão entre o trabalho efetuado e o calor que foi fornecido para que fizesse isso. Em geral, este trabalho é bem menor do que o calor recebido. Mas veja, o que a gente tem aqui é que o valor do trabalho é a diferença entre o calor que foi recebido e o calor que foi cedido, rejeitado para a fonte fria. De tal maneira que a gente pode dar uma ajustada nesta expressão. Você que é melhor em matemática do que eu, vai poder dividir calor recebido por calor recebido. Isso nos dá 1. Calor cedido por calor recebido não dá para simplificar. Então fica calor cedido dividido pelo calor que foi recebido. Então, nós podemos calcular o rendimento de um ciclo, qualquer que seja ele, a partir dessas expressões que vocês estão vendo aqui. Tá aqui, ó. Isso
é o formulário para o cálculo do rendimento de um ciclo no sentido horário, um ciclo de um motor térmico. A máquina de Carnot, ela tem seu rendimento, que é o máximo possível, relacionado às temperaturas das fontes térmicas. Então, se você quiser calcular um rendimento máximo possível, que seria o rendimento de Carnot, a expressão é diferente. Então, vem aqui, ó, o rendimento do ciclo de Carnot está relacionado apenas às temperaturas das fontes quente e fria, e seu valor é 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. É possível demonstrar isso com cálculo, mas no ensino médio esta expressão nos é apresentada para que nós a memorizemos, né? Então, está ali em cima a definição do rendimento de qualquer ciclo, que vale inclusive para o de Carnot, e aqui a definição do rendimento máximo possível, que é o rendimento de Carnot, que está relacionado a essas temperaturas. Vamos então aplicar esta expressão e a de cima, ambas neste primeiro caso, aqui no caso da máquina de Carnot. Vem comigo. No enunciado deste problema, a gente vê que a temperatura da fonte fria é T sobre 2, está aqui, e a temperatura da fonte quente é T. Fazendo a substituição aqui para a da fria T sobre 2 e da quente T, a gente vai cancelar T com T, fica 1 menos 1 meio, que vai dar 1 meio, e isso dá 0,5 ou 50%. Então, aqui esqueci de colocar o símbolo do percentual, ok? Então, está aí o rendimento da nossa máquina. Mas o problema disse que recebeu uma quantidade de calor aqui, Q, e esta quantidade foi o recebido e o Q2 foi o cedido. Vamos encontrar uma relação entre este Q e este Q2? Vem comigo. Note agora que o valor de Q2 vai ser Q sobre 2. Por que, Douglas? Porque o rendimento de qualquer ciclo é 1 menos o Q2, que é o calor cedido, dividido pelo calor recebido, que é o Q. Mas a gente já havia calculado que o rendimento deste ciclo de Carnot é o rendimento de Carnot, então vai ser 1 meio. A quantidade Q2 é igual a Q sobre 2. Agora, nós vamos reescrever os valores dos rendimentos, os valores das quantidades de calor trocadas em cada uma das máquinas que nos foram apresentadas, a máquina 1, a 2, a 3 e a 4, sabendo que o valor de Q2, calor cedido para a fonte fria no ciclo de Carnot, seria a metade de Q. Quando nós estávamos estudando o ciclo de Carnot, nós vimos que o valor de Q2 era a metade do Q. Nesta máquina A, ele recebe da fonte quente 5Q sobre 6 e rejeita para a fonte fria 2Q2 sobre 3. Mas o Q2 vale Q sobre 2. Fazendo a substituição aqui, cancelamos 2 com 2 e fica Q sobre 3. Isso quer dizer que recebe 5Q sobre 6 e rejeita Q sobre 3. O rendimento desta máquina A vai ser 1 menos o calor cedido sobre o calor recebido, ou seja, vai ser 1 menos Q sobre 3, que é o calor cedido, dividido por 5Q sobre 6, que foi o calor recebido. Repetimos então o Q sobre 3, que é o primeiro, e multiplicamos pelo inverso do segundo. Fazendo isso, 6 sobre 3 deu 2 e este 5 sobrou aqui alegre. 1 menos 2 quintos são 3 quintos e 3 quintos são 0,6, o que nos dá 60%. Veja, esta máquina está com rendimento superior ao rendimento do ciclo de Carnot, que a gente havia calculado que tinha dado quanto? Vamos subir. A gente viu que o ciclo de Carnot operando entre essas duas temperaturas tinha um rendimento de 50%. É impossível uma máquina operando entre as mesmas temperaturas ter um rendimento maior do que o de Carnot. Então, esta primeira máquina, ela é uma máquina
impossível, porque ela teria um rendimento maior que o rendimento de Carnot. Nós vamos fazer a mesma coisa para cada uma das demais máquinas, comparando com o rendimento de Carnot. Outra vez deu errado. Note que o calor recebido foi 2Q, o calor cedido foi 3Q2 sobre 2, mas o Q2 é a metade do Q, pelo que a gente já havia calculado lá no ciclo de Carnot. Fazendo aqui o aprumado da coisa, nós vamos encontrar que o calor cedido vai ser 3Q sobre 4, então, na hora que fazemos a substituição, de tal maneira que o valor do rendimento vai ser 1 menos o calor cedido dividido pelo calor recebido. O valor do calor cedido, 3Q sobre 4. O valor do calor recebido, 2Q. Fazendo os cancelamentos, ficamos com 3 oitavos. 1 menos 3 oitavos nos dá 5 oitavos. E 5 oitavos são 0,625, ou 62,5%. Isso daqui é impossível. Lembra que o rendimento de Carnot estava 50? Nenhuma máquina pode operar com um rendimento maior do que o de Carnot. Então, isto daqui é impossível. Esta máquina 2 também não pode existir. Será que alguma dessas máquinas vai existir? Vamos continuar. Finalmente, uma máquina que pode existir. Aqui, neste caso, ela recebe da fonte quente 3Q sobre 2 e cede 2Q2, mas o Q2 é Q sobre 2. Fazendo as substituições, 2Q2 é 2 vezes Q sobre 2, portanto é Q aqui no calor cedido, no recebido 3Q sobre 2. Calculando o rendimento dessa máquina C, nós vamos encontrar 1 menos o calor cedido sobre o calor recebido, Q sobre 3Q sobre 2. Se você inverter, vai dar 1 menos 2 terços, cujo resultado é 1 terço, que vai ter como resposta 0,33333 dízima. Então, 33% pode. Essa daqui tá joinha. Pode dizer que essa daqui tá ok. Vamos à última, fazendo o mesmo procedimento. Questão trabalhosa, não é? Vamos lá. Pelo que podemos ver, esta última máquina também é impossível. Ela recebe 5Q sobre 8 e rejeita Q2 sobre 4. Mas o Q2 é a metade do Q. Então, Q2 seria Q sobre 2, que dividido por 4 dá Q sobre 8. Fazendo o cálculo do rendimento, ficaríamos com 1 menos o calor cedido, que é Q sobre 8, sobre o calor recebido, 5Q sobre 8. Vai nos dar 1/5, só que 1 menos 1/5 são 4/5, e 4/5, 0,8, 80%. Não dá para ter um rendimento de 80%, é impossível. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que só uma máquina daria certo, daria ok. Seria a máquina da figura 3, a máquina C. Nessas condições, as máquinas térmicas que poderiam ser construídas a partir dos projetos apresentados seriam: nenhuma opção correta, porque a C aqui está junto da D, a D não é possível, definitivamente, e a C está junto da B, a B também não é possível. Por esse motivo, esta questão deve ser anulada. Gostou da nossa resolução? Deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreva aqui no canal e ative o sino das notificações para receber um aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo? Se inscreva lá no meu site, professordouglasgomes.com. Vai ser uma enorme alegria ter você comigo. Um forte abraço e até uma próxima questão.